Aperta na câmera. Na câmera? Tem a câmera aí do seu lado aí. O Wagner não está aí para compartilhar? Aí. Agora apareceu. Oh, meu Deus do céu. Apareceu. Quando apareceu a minha imagem, está tampando a metade do seu rosto. Oh, glória a Deus. Agora eu estou te vendo. E ó. Oh, glória. Agora já estou vendo a missionária. Tá vendo a irmã Aline aí? Tá vendo o irmão Inácio? Estou vendo. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Vamos orar para começar. O estudo dessa noite aqui é muito bom, hein? Aos Romanos, capítulo 12. 1, 2, versículo 1 e 2. Vamos orar? Vamos orar com a nossa irmã Aline. Pode orar, irmã Aline. Deus de bondade, Obrigado, estamos aqui Jesus. todos na sua presença para ouvir uma palavra, Senhor, para Por tudo que o ouvir Senhor tem o que o Senhor tem para tem nos realizado alimentar aqui, para Em nosso trazer do nossos alimento à nossa irmãos. fé, ao nosso crescimento. A meta é buscar aí um conhecimento maior sobre como ter a mente de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, ilumina e envia seu Espírito Santo para que esteja conosco aqui, nos iluminando, nos ensinando o que o Senhor quer falar nessa noite com o seu povo. Amém. Amém. Bom, a lição dessa noite é aos Romanos, capítulo 12, né? Sim. Sérgio, lê para nós aí o capítulo 12 de aos Romanos, o versículo 1 e 2 para nós. Amém. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Romanos 12, 1 e 2. Paulo falando: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilha, né? E aí, o que a nossa irmã Aline entende desse capítulo e esses dois versículos? O que eu separei aqui para do que eu fui estudando é que o primeiro ponto, né, uma primeira chave aí de leitura para a gente é que Deus vai falar, né, Jesus dá uma direção, no sentido de que a gente precisa mudar a nossa mente ao longo do caminho, né, em que ele esteve ali naqueles 3 anos acompanhando o povo de Deus ali que ele foi cuidando de perto. Ele foi tentando demonstrar várias situações, né, para mudar a mentalidade. Tanto é que muitas vezes ele era questionado, né, pelos fariseus quanto às regras, o que estava dito, prescrito, o que podia ou não podia. E ele confrontava no sentido de mudar a mentalidade, né, do homem. Eu separei aqui uma passagem em João 15, 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, no meu entendimento, assim, se vós estiverdes em mim, não é em mim onde? Também é em mim, Jesus como um todo, né? Mente, as palavras, tudo que ele comunicou precisa estar, se a gente estiver nele e essas palavras estiverem em nós, na nossa mente, no nosso corpo, enquanto como a gente tem cuidado da própria vida, desde das coisas maiores quanto as menores, seja da alimentação, da postura, do modo de falar. Então, se a palavra estiver em nós
e a gente estiver permanecendo no que Jesus ensinou, aí o que a gente pede vai dar continuidade no que a gente falou do Pai Nosso, né? Aí o que a gente pede vai ser ouvido, né? Tem chance de ser ouvido, né, por Deus. É isso aí? O que você acha, irmão Sérgio? Não, isso mesmo, tá correto. Corretíssimo. A mente de Cristo tem que funcionar dessa forma aí. Tem alguma coisa para Missionária. falar? Não, eu não estudei, não vou falar, porque eu não Mas nada, não. Não, porque eu estou olhando aqui pelo, como se fala? Pelo... Pelo título, que vai falar consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Que o Romanos 12 também vai tratar sobre os dons, né? Abaixo. Ele vai tratar sobre os dons. E ele vem falando assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis primeiro o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, um sacrifício vivo, um corpo santo, ou seja, separado e agradável. Depois ele vai falar de novo, né? Para não conformar com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que daí experimentar qual é a boa vontade. Daí de novo ele vai falar vontade, agradável novamente e perfeita vontade de Deus. Então, quero ajuntar ainda, que sinceramente, meus eu não estudei. Então, eu não quero falar nada. Não. Já falou? Eu já falei tema, né? Que está falando de como ter a mente de Cristo. Então, eu peguei o primeiro versículo. Entendi. Bom, o apóstolo Paulo aqui, ele roga, né, aos irmãos. Eu acredito assim, para estar atento, né? Roga aos irmãos, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Parece que é um pedido, vamos colocar assim, desesperador, vamos colocar assim, que ele diz assim: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, então algo ali estava de errado. Sim. Algo ali não tava batendo, não estava correto, né? E aí ele fala: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, dá a entender que o povo estava morto. E quando fala sobre sacrifício, fala sobre renúncia. Fala sobre renúncia. Sacrifício vivo. O que os irmãos lembram sobre sacrifício vivo? Lembra de quem? De Jesus, né? Exatamente, na cruz. Lá na cruz. Vivo. Porque se é um sacrifício morto, não vai adiantar de nada. É tanto que me fugiu agora o versículo, mas diz assim que se a semente não morrer, se ela cair na terra e não morrer, ela não vai dar fruto. Vai dar fruto. Precisa morrer. Então, sacrifício vivo que Paulo fala para mim e para você é sobre a renúncia. Sim. E é a escolha de Deus em primeiro lugar, né, pastor? Enquanto o pastor estava falando, me veio à mente também a prova de Abraão em relação a Isaac, né? Que foi ali a primeira forte provação no sentido de a quem ele de fato servia, né? Deus já tinha dado para ele o filho tão esperado, e aí ele tinha que ir lá e sacrificar. É um sacrifício vivo, né? Que ele teria que fazer. Mas eu fico pensando que para ele ter ido, ele já primeiro teve a confiança de que Deus ia trazer uma providência
para que aquele sacrifício não fosse da forma, né? Inicial falada, vamos dizer assim, que ele não teria que de fato sacrificar o Isaac, mas ele teve que ir até as últimas consequências para provar que Deus, Deus era o Deus dele, ele era o único Deus dele. Na verdade, quando ele pede Isaac para o sacrifício, na verdade, quem estava sendo sacrificado ali não era Isaac, era ele. É a renúncia do que a gente tem, né? Exatamente, exatamente. Que entra Porque, naquilo que o pastor também estava falando outro dia, na verdade não específico, não sei se tem relação com, para mim fez uma relação nesse momento aqui, quando estava falando do jovem rico, do Zaqueu, do cego, né? sim, exatamente. Então, o sacrifício, que quando o Senhor pede o sacrifício Isaac para Abraão, na verdade, quem estava sendo sacrificado ali era Abraão. Por quê? Porque ele tinha certeza que a experiência que ele teve, ele sendo velho, a esposa também já passado os seus dias, e Deus dá um filho, não tinha como ele morrer e o Senhor não ressuscitar. É tanto que no versículo, vamos lá, Gênesis capítulo 12, não é isso? É 12 não, capítulo, eu acho que é o capítulo 15 de Gênesis. 15 não é. Vamos lá para a gente 15 eu acho entender que, sobre não, esse 15 ele promete um filho, né? Mas esse sacrifício vivo não é entrega total? Então, total. Só que quem estava sendo sacrificado, pôr na prova, era Abraão. É, Abraão. É tanto que Gênesis capítulo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É o quinto? Não, nada do que o Senhor pede para ele fazer o sacrifício de Isaac. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Jacó, não. Deixa eu ver aqui. Se os irmãos acharem aí, quando ele pede. Quando ele pede. É o 22. É o 22. Olha lá. Vamos lá? Vamos lá para o 22 para ver o que. Para fechar o sacrifício. Olha que interessante. E quando eu coloco assim que quem estava sendo sacrificado naquele momento era Abraão. É tanto que ele é chamado pai da fé. Pai da fé. Então, pela manhã, 22, aqui, deixa eu ver, e tal. Deixa eu ver, o já no terceiro dia. primeiro que ele diz, né? Toma agora o teu filho, teu único filho, O verso 2. Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Tá, mas é o versículo que eu quero. Aqui, é o versículo, Sérgio, 22:5. Ó o que diz aqui, ó. E 25. disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, o que vai acontecer? Tornaremos a vós. Pronto. Aí ele já sabe que ele estava confiando em Deus, que o Senhor, mesmo que ele sacrificasse Isaac, o Senhor ressuscitaria o filho dele, pela experiência que ele teve lá atrás do Deus do impossível. Então, muitas vezes, é aquilo que a missionária acabou de falar, entrega total. Sim. 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 É a renúncia, é a entrega total. É como Deus pede assim, ó, mais santidade. Só que você está fazendo ao contrário. Uhum. Então, o sacrifício ele tem que ser o sacrifício na sua totalidade, que é a renúncia. Então, o que nós vivemos hoje, o que é? É um evangelho que as pessoas não querem renunciar os prazeres da vida.
é o tesouro da terra que está no coração. É onde estão as riquezas, O né? Onde a seu, pessoa coloca a riqueza. Né? exatamente. Aquilo para ele é uma riqueza. Tem Exato. pessoas que o mercado para ele é uma riqueza. Você não vê, por exemplo, sai lá um famoso na televisão, você vê que fala assim, como que esse camarada faz tudo isso e tem milhões e milhões de seguidores? É interessante, né? Não é? É uma coisa assim que. Então a renúncia, o sacrifício vivo que nós precisamos entender é isso daí. Sem isso, irmão, você pode ter todo dia culto, todo dia congresso, todo dia louvor, mas se não houver a renúncia, a entrega, como foi falado aqui, de nada vai adiantar. É Sim, como diz o Paulo, é racional, né? Ele fez sim, isso, aquele culto racional, quer dizer, um culto com inteligência, Sim, sabendo a quem ele estava adorando, sim. a quem ele exatamente. estava servindo. Então, a confiança total, né? Que A ele, confiança total, essa entrega. Eu separei 2 trechos aqui também que me fez pensar nessa questão do que a missionária falou da entrega, né? É, ele que bom, como o tema é como a gente ter a mente de Cristo, né? Eu fui pensando no modo, né? A quais seriam as atitudes talvez que a gente tivesse que ter. Então, a primeira eu colocaria no sentido da entrega a oração, né? Então, quando a gente entrega, já é a primeira renúncia que a gente faz de não achar que a gente vai conseguir na força do nosso braço, né? A gente Sim, precisa de Deus. E aí, no próprio Gênesis lá 22:8 tem, né, que o Abraão fala para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uhum. E no aí no pro Novo Testamento, lá em Mateus, deixa eu ver que número que é esse aqui, Mateus 26, quando Jesus está lá no Getsemane, né? Sim. E a mesma coisa, né? Ele prostrou o rosto em terra, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Então, de novo, primeira oração, mesmo ele sendo Deus, a primeira atitude dele foi o quê? Se prostrar ali diante de uma situação, né? Naquele momento ali era uma situação de angústia, de tristeza, mas poderia ser qualquer coisa que a gente gostaria de elevar a Deus, né? Primeiro ele pede que seja feita a vontade, né? Não sejas como eu quero, mas como tu queres. Então, a mesma confiança, né, no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê que é uma primeira atitude, né? Uma outra que eu separei aqui também, que eu gosto bastante do Salmo 37, né? E aí, lá no Salmo 37:7, diz assim: Me entrega, Senhor. Descansa no Senhor. Quer dizer, primeiro eu entreguei. Então, a uhum, primeira atitude, né? Eu fiz a oração e entreguei. Segundo, descansa no Senhor. Não adianta ficar. Eu entreguei e já vou lá de novo fazer de novo. Então, não renunciei verdadeiramente. não, Então, a segunda atitude eu coloquei como descansar no Senhor e esperar nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, né? Mas separei aqui a parte do descansa. Lá depois em Mateus 25, 14 e 28, de 14 a 28, teve uma outra coisa que também me chamou a atenção. No mesmo salmo que você leu aí, no 37, no 5 acima, tá aí, entrega. Isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E ele tudo fará. Então Então é isso. tem Entrega. aí no 25, aqui no Mateus 25, que vai falar ali da parábola das 10 virgens, né? Mas é no 25, do 14 a 28, que vai ser da parábola dos talentos. Quer dizer, Deus dá algumas coisas para a gente, seja bênção ou seja uma aprovação.
a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo, né? Não dá para ficar com a situação parada também. Então, Deus, uma terceira atitude que eu tinha colocado é que Deus espera que a gente haja a respeito, tanto é que ele condena, né, o que não fez nada. Ele diz assim, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, né? Porque quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Então, que diante das situações, a gente também não pode ficar inerte, né? Muitas vezes a gente cai naquele risco, a gente tem que confiar e esperar no Senhor. Mas o esperar é aquilo que o pastor e a missionária sempre falam, né? É o 50%. Deus vai fazer a parte dele, mas Abraão subiu com Isaac até lá. Né? Tem um movimento. Jesus foi até a cruz, morreu morte de cruz. Então a gente não pode fugir dos processos, né, pastor? Sim. E esse sacrifício, ele tem que ser agradável a Deus. É isso que a gente tem que... Essa entrega, ela tem que ser para Deus. Muitas vezes, a pessoa se entrega com a placa de igreja, mas não se entrega para Deus. Ele acha que ele está fazendo um sacrifício vivo para Deus, mas não está. Porque você tem que fazer o sacrifício vivo para quem? É para Deus. Para Deus. Às vezes a pessoa está fazendo muitas coisas, Marta, né? mas faz para o homem, para se aparecer, né? Exatamente. Marta, né? Eu não sei qual especificamente que é essa passagem, mas a missionária gosta dessa, né, missionária? Você sabe qual que é aquela da Marta? Sim. Marta, né? Se preocupa com tantas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte, né? Exatamente. Maria escolheu a melhor parte. É por isso que tudo que você faz, o sacrifício que Deus quer de nós, o sacrifício agradável a Deus, um sacrifício vivo, é com sabedoria, com entendimento, Exatamente. para não trazer para você o quê? Enfermidade, Sim. discórdia num relacionamento, um familiar. Quantas pessoas você vê fazendo sacrifício, vai orar para um, vai orar nas casas das pessoas, vai fazer campanha, mas quando vê a casa da pessoa, está tudo destruída. Você entendeu? Sim. A casa da pessoa está toda destruída. Não só a casa familiar, mas a própria pessoa está destruída. Porque acha que é um sacrifício vivo e agradável a Deus, mas não é. É os seus próprios olhos. Exatamente. Sim. Pastor Nilton, respeitando o tema que foi dado, como ter a mente de Cristo nos dias de hoje. Sim. Exatamente. Aí eu anotei alguma coisa aqui. Posso falar? Pode. Lá em 1 Pedro está escrito assim, ó, né, em cima do tema, como ter a mente de Cristo. Em 1 Pedro 1,14, diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência, mas antes havia em vossa ignorância. 1 Pedro fala isso. Aí depois lá em 1 João também, 2,15, 1 diz João assim, 2,15? 1 João 2,15. Aí lá João fala assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vejo Paulo aqui, quando Paulo chega lá na igreja de Coríntios, falando lá com os irmãos, implorando para os irmãos, pelo que a gente vê no texto de Coríntios todo,
Paulo estava ali, talvez ali até de joelho. Irmãos, eu imploro vocês, meus amados irmãos, que vocês se apresentem de, de uma forma total, de uma forma santa, de uma forma agradável. Vocês façam o vosso culto racional. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês não têm que amar o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Paulo foi falando ali, implorando para os irmãos ali, daquela época, e não é diferente dos dias de hoje, né? Quantos de nós estamos desatentos, desapercebidos? Às vezes está na casa, está na igreja, muitas vezes Deus quer falar conosco, não tem aquela reverência para a gente ouvir a palavra de Deus. Então, tudo isso que está sendo comentado aqui começa pela oração, né? Começa pela oração, depois aqui, como Pedro falou, na obediência, como Abraão, já foi citado de Abraão, pela fé Abraão obedeceu, né? E Abraão ele, ele não murmurou, mas ele fez aquilo confiando em Deus, porque ele realmente ele amava Deus, né? Então, o caminho é esse. Como ter a mente de Cristo? É na obediência, em oração, orando, buscando a Deus. Em Mateus também, eu também tirei aí de Mateus 6, 24, fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Entendeu? Então, Paulo estava querendo faça a escolha a Deus, busque a Deus, se consagre para Deus, né? Então, e é por aí. E é dessa forma, é tendo a mente de Cristo. Nós agimos dessa forma aqui, nós vamos estar tendo a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, não é isso? Na versão que você estava falando, eu peguei aqui a minha Bíblia na versão internacional, uma antiga que eu tenho aqui. Ele vai dizer assim, ó, Paulo falando: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço, rogo, ou imploro, né? Que rogar é isso, né? Peço, pedir, rogar, implorar, né? Peço que vocês se ofereçam, desculpa, completamente, né? Ou entrega, se entrega completamente, se ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, como você leu lá no livro de João. Sim. Que vocês devem oferecer a Deus. Mas não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme, quer dizer, se permita, né, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, né, mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, e isso é aquilo que é bom, o que é perfeito e agradável. Entendeu? Para conhecer, né? Para conhecer. De outra forma, nós não vamos conhecer. Não, porque Jesus fala que a gente tem até a mente dele, eu estava entendendo mais ou menos esse versículo, porque aqui, na verdade, é Jesus. Quem se entregou totalmente por nós foi ele na cruz do Calvário. Né? Ele tinha a mente, ele estava a mesma mente, o mesmo pensamento, na mesma fiação, na mesma linhagem, né? Que Deus e o Espírito Santo, né? Então, que nós possamos, a nossa oração, como foi falado da oração, nós possamos orar para que a nossa vontade venha assim alinhar a vontade de Deus, né? Deus mudar a nossa mente e nós se permitir. Está falando aqui, se permitam ser mudadas as vossas mentes. Exato. Sim. Né? Da obediência. Então, Jesus, ele fez isso por nós.
ele era um sacrifício vivo, que é a entrega, ele se entregou na cruz, santo, porque havia de ser santo, porque eu sou santo, falando dele, da santidade, e falando que ele é agradável, como oferta agradável e suave a Deus, né? Não foi o único sacrifício que foi de, de Abraão, como foi falado em Gênesis, porque ali já estava falando do sacrifício que seria Jesus, Sim. né? Já estava falando do Cordeiro, né? Ali apenas estava um símbolo do como seria quem ia entregar era o próprio Deus que ia entregar seu filho, né? Exatamente. Só que hoje nós tínhamos a mente dele e vivemos na mesma linhagem, se alinhar ao pensamento dele, né? Então, temos aqui, apresentar o vosso corpo em Exatamente. sacrifício vivo, que é a renúncia. Depois ser santo, Antes, a gente usava nosso corpo para o pecado, Exatamente. Era instrumento do pecado. a prostituição. para a Agora é para prostituição, servir a Deus, né? Isso. outros deuses. E agora o Veio falar apóstolo de Paulo santo. diz assim, apresentai o vosso corpo sacrifício vivo, Isso. falando sobre a cruz, a comparação que a missionária falou agora, santo, separado, Separado, né? né? Sacrifício, a separação, depois agradável a Deus, isso é muito importante, agradável a Deus. Uhum. Muita pessoa quer ser agradável ao homem, Sim. Verdade. mas não é agradável a Deus. E para agradar a Deus, segundo lá Hebreus, né? Com fé total em Cristo, a fé perfeita, como diz lá o Salmo 46, né? É. A perfeita fé é agradar a Deus. Agradável a Deus. Agora, a minha pergunta é, e deixo para os irmãos, olha aí, que é o vosso culto racional. Qual é esse culto racional? É que nem o Sérgio falou, um culto com inteligência. Não, Sim. mas esse culto, que culto que é esse? É o culto da igreja? É o serviço. Quando ele fala assim, ó, Que é a verdadeira agradável a adoração. Deus, que é o vosso culto racional, não tem nada a ver com o templo. Não. É o seu dia a dia. A adoração verdadeira. A É o nossa seu Tudo que você fizer, né? Esse é o culto agradável a Deus. Esse culto. Muitas vezes a pessoa fala assim: não, irmão, no templo você tem que prestar ali, lógico, tem que prestar atenção, tem isso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que esse culto é o seu dia a dia. Sim. Por isso que começa lá dizendo que apresentar o vosso corpo em sacrifício. O sacrifício é só no horário da igreja? Não, é o pão nosso de cada dia, né? É adoração. Aquele aqui está falando aqui, ó, nessa versão, está falando que dedicando ao seu serviço, que nem separado, porque lá acho que no livro de Atos, Apóstolo, que fala, no capítulo 2, que fala quando você é batizado com o Espírito Santo, né? Que é para você servir a Ele, é você separado para uso exclusivo, não é isso? Para uso exclusivo dele. Ser batizado com o Espírito Santo é isso. A pessoa pensa que dom é serviço. Porque o tema aqui fala consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. O dom é serviço. Sim. Serviço. É o dia a dia. Né? Eu acho que até dá para, diante do que a missionária falou, dá para unir com Mateus 6:34, que vai dizer: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, Exatamente. no que você vai fazendo dia a dia, né? A gente precisa não ter essa ansiedade, viver no presente, né? Nem tão preocupado com o dia seguinte e nem vivendo no passado, né? Porque tem muita gente que vive tão ancorada no passado que não consegue ir para frente, né? Com a vida. E se a gente verdadeiramente acredita que crer em Cristo e ser batizado é nascer de novo, o passado passou. Você tem que Exatamente. seguir, né? E tendo esse foco no presente. Agora, uma coisa também que
de tudo que todo mundo foi falando aqui, eu fiquei pensando, né? Que por trás está sempre essa imagem também, né? Da gente ter Deus mesmo como o nosso único Salvador. E quando a missionária estava falando, né, de Deus e de Jesus especificamente, mas a gente for olhar nos três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem conhece Jesus já disse, né, quem me conhece, conhece ao Pai, né? E Sim, não vou saber aqui falar especificamente quais passagens, mas a gente tem muitas passagens, principalmente nas cartas paulinas, né? Acho que de 1 Pedro também, acho que tem alguma coisa nesse sentido, que vai falar da gente estar na direção do Espírito Santo. Então, eles três são muito alinhados nessa mesma fala, né? Então, quem conhece se a gente for olhar, quem conhece a Cristo, conhecer no sentido mesmo de experimentar, que é o que Romanos aqui 12:2 está falando, sim, né? Experimentar. Quando a gente vai renovando a mente, a gente de fato vai experimentar aquilo que Jesus quer para a nossa vida, que Deus quer para a nossa vida. E tendo Cristo como o caminho, a verdade e a vida, a gente vai conhecer o Pai. Mas, como ele deixou o Paráclito, é o Paráclito que vai, o Espírito Santo que vai nos ajudando aí a percorrer esse serviço, né, missionária? sim. Sim, a Bíblia ela é bem clara, né? E daí, quando eu olho para cá, que eu vejo, que nem eu falei para o Nildo, que foi com o conhecimento de Cristo, que eu vi o título, que vai falar para baixo, depois que a gente está só no primeiro capítulo 1 Sim, e o 2. Que depois do 3 para baixo, que a gente vai falar dos dons, né? Vai falar sim, dos dons espirituais. Mas ele está falando a respeito desse dom, na verdade, é serviço, que nem eu falei, que dom é serviço. Então, o serviço que é agradável a Deus. Aí, quando o presbítero Sérgio leu lá em 1 Pedro, até anotei aqui, né? Para a gente não ser ignorante contra isso, né? E aqui falando que para não ser ignorante contra os dons, tem um que fala, né? Para você escolher os melhores dons, para você trabalhar. Paulo vai falar isso, né? Pra gente não, vai cair lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que para a gente não ser ignorante quanto aos dons, mas para a gente saber escolher, né? E ele vai falar sobre a ignorância, 1 Pedro, que você leu, capítulo 1, 14. Depois, 1 João 12, 15, que você leu. Vai falar do amor do mundo, para a gente não ter esse amor no mundo, né? Para a gente, quer dizer, e ele vem falando aqui, para a gente não viver como o povo do mundo, né? Não viver como o povo do mundo, mas deixe que Deus nos transforme, quer dizer, deixe que se permita que Deus se transforme. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer a mente de Cristo, mas não quer mas a gente fazer a entrega que a missionária fala, né? Não quer também. fazer a entrega. Foi como Abraão fez com Isaac, a entrega, né? É. A Então, entrega. ele É, não pensou, você pode ver que Deus ele não pediu algo pensou, para ele, ele não titubeou, ele falou, vou entregar. Ele, ele até acalmou o filho, falei, e acalmou aqueles homens que estavam com ele. Falou, vocês ficam aqui no pé do monte que nós vamos e voltaremos. Olha a fé do homem. é que nem a Aline falou aí, ó, a função dos três, né? O Abraão significava Deus Pai, né? Ele é Uhum. que era o mordomo, ele significava o Espírito Santo, que é o mordomo, que é aquele que assiste, que é o amigo, né? Que é o amigo. E Isaac significava Jesus, o É. filho, Nossa, lindo isso. né? Que Exatamente. Jesus Era a figura, né? Era a figura de é a Cristo ali. figura, é a figura. Ali estava a figura dos três. E aqui também está a figura dos três, né? Aqui está a figura dos três: sacrifício vivo, santo e agradável. Sim. Tá? Aqui está Sim. a figura, não é Deus isso? é santo, eu sou, né? Deus é santo. Jesus é Sacrifício santo, vivo, a gente sacrifício pode. vivo, né? Quem entregou E foi o próprio Deus. agradável, né? O fruto precisa ser agradável, né? Exatamente. E realmente, lá em 1 Pedro, onde que nós lemos lá, num outro trechinho, ele fala: sede vós também santo, assim como eu sou santo. Né? Exatamente. Sede santo porque eu sou santo, não é isso? Então, eu acho que é bem por aí, porque você quer ter a mente de Cristo, e nós temos que orar nisso mesmo, realmente, mas a gente ter a mente de Cristo para a gente poder entender
e compreender, se permitir de Deus nos transformar nossa mente. Para a gente poder experimentar, né? Se não me engano, é 1 Coríntios 4 que fala, né? Da experiência das tribulações, que vem a experiência, que vem a esperança, né? E que você adquire. É Romanos 4 ou é Romanos 5. Romanos 5, não é? Romanos 5. Isso que a missionária... É isso mesmo, Romanos 5, ó. Que Isso vai que a falar, né? missionária falou que não estudou, hein, missionária? E eu não estudei mesmo. Você Danada, bichinha danada. Eu olhei pelo tema, pelo título, aí dei uma olhada e falei assim, meu Deus, que tem né? É no Tá 5:3, falando- será? E não Aqui, somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. É isso, missionário, ou não? ó, produz paciência, paciência é Essa experiência, experiência, esperança. esperança. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí, quando a gente se permite, a gente passa pela tribulação, que não é pouca, que são muitas, né? Que a gente vai adquirir através da tribulação a paciência, né? Que a gente vai, o que você leu lá no Salmo, que Sim. a gente vai esperar, Esperar no Senhor. certo? Esperar no Senhor, que a gente vai esperar. Aí vem a experiência, que a gente vai ser experiente, né? A experiência e a esperança vem trazer o quê? A esperança. A esperança. E mesmo aqui, essa parte que a missionária está falando, de novo, para mim, pelo menos, eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque tribulações, Deus vai nos provando, né? Exato. E Eu tenho aí, notado. paciência. Jesus é considerado manso, né? Ele até diz, sejam mansos e humildes como ele é, né? Exatamente. E esperança é fruto. É fruto. É fruto. Então, eles sempre alinhados ali, eles estão em comunhão, né? Até na própria narrativa, né? Exatamente. É interessante. É interessante que nós fomos pontuando aqui nem cada versículo, né? Cada palavra. Nós fomos pontuando, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto que ele quer é um culto racional, não é o culto no templo, mas é o culto do dia a dia com ele, o sacrifício. Muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós fomos, como diz lá em Isaías 53, né? Que ele foi, deixa eu ver aqui, Isaías 53, ele fala, isso aqui é um culto racional. 53:3, era desprezado, Mais o indigno. mais indigno dos homens, dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Isso aqui é um culto racional. Olha bem, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Você já viu quando você pega, por exemplo, fala assim, a Cristina gosta muito, a missionária. Ela fala assim, Nildo, vai lá no Rodolfo e pede, como que é aquilo lá? O que você quer? Para moer a carne. Músculo. O músculo, pega o músculo, e o músculo é algo forte, não é? Frio. Aí ela fala assim, pede para ele passar 2 vezes no moedor. Aí ele passa a primeira vez, né? Aí depois, pede, Ronaldo, passa de novo. Aí ele passa de novo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus pesquiadores, ele não abriu a sua boca. Então, quer dizer, a receita um culto racional, de transformação, de sacrifício vivo e de renúncia. Sim. E se permitir, né? Também. Aí continua aqui, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui que não é para você transformar o mundo. É para transformar o mundo que está dentro de você. Sim. Olha que interessante. Muitas vezes fala assim, não, então eu tenho que transformar o mundo. Primeiro, que quem convence o mundo do pecado, quem é? Eu estou Certo. Esse serviço, como a missionária disse aqui, é do Espírito Santo, não é meu. Mas agora eu tenho um mundo dentro de mim que eu preciso o quê? Como diz aqui, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos, eu e você, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. para que experimentais. Você vai experimentar. Você já viu aquela uma comida gostosa que, sei lá, que você sabe que a pessoa cozinha bem. E aí quando você experimenta, você fala assim, mas nossa, que comida gostosa. Então, quando você experimenta Cristo, né, espiritualmente, a palavra de Deus, que a palavra diz que a palavra de Deus é como um mel doce, né? E você experimenta ela, né, através do seu entendimento, aí você vai entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas falam assim: Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Está aqui. As pessoas não sabem, né? Sim. Uma vez eu vi uma irmã falando assim, eu não gosto quando ora assim para Deus fazer a vontade dele hoje. Eu não... Agora tem fui pesquisar enquanto o pastor estava falando ali, da palavra conformar, né? Na etimologia, é bacana a gente ler essa parte da etimologia da palavra, né? Porque ela vai explicar da origem mesmo. No caso, conformar, vai dizer assim, ó, que vem do latim, significa dar forma, moldar, adaptar-se. Exatamente. Então, remete à ideia de pôr em harmonia com um modelo ou padrão, evoluindo para o sentido de ajustar, adequar e, por vezes, submeter-se. Então, ele no sentido de não nos conformeis, ele não está mandando a gente ficar brigando com as pessoas que não seguem. De fato, é transformar a gente mesmo, é a gente não se adaptar, não se moldar diante do que a gente está vendo no mundo, né? Mas a gente mudar a mente para ter a mente de Cristo, né? Por isso que o apóstolo... Pode falar, Sérgio. É como a nossa irmã leu lá no início, lá no Salmo 37, né? Lá no comecinho fala assim, ó, não te indignes por causa dos maus feitores. E está falando também para a gente não ter inveja daqueles que obram a iniquidade, porque eles sempre são ceifados e murcharão como erva. Então, tem um cristão de nós, muitas vezes a gente fica indignado pelas coisas que estão acontecendo. E o salmista está falando para a gente não se indignar. Exatamente. O apóstolo Isso é Paulo... tudo ruim que aconteça. Verdade. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala transformai-vos, que somos nós, eu vejo Paulo dizer assim para Timóteo: cuida de ti e daqueles que te ouvem. Uhum. Porque você só pode levar cura se você tiver curado. Sim, isso é verdade. Se você tiver ferido, você vai ferir outras pessoas. Mas se você tiver curado, você vai curar a pessoa que está ferida. Exato.
Por isso que o Senhor levou. Ele foi ferido para trazer o quê? Paz para nós. Olha que bênção de Deus, né? Então, isso aqui é um assunto, e já está dando horário aí, faltando 8 minutos, é um assunto muito profundo, então vamos deixar mais lá para sábado que vem para nós esmiuçar mais. Sim. Essa palavra é muito abrangente. A missionária vai estudar. Aí vai complicar, hein? Ele vai ter que se preparar bem. Vai ter que ter 2 horas de culto. Sim. Então, Não, mas eu penso que talvez seja válido no próximo também, pastor, se puder explorar, quando eu estava falando algumas das palavras, das passagens que eu fui pegando, falava muito acabava desembocando uma ou outra, explorando o conceito da ansiedade, né? Ou das pessoas fazendo muitas coisas. O pastor estava até falando sobre isso também em algum momento, né? Que a gente vai fazendo muitas coisas. E a missionária estava falando dos dons, né? Então, muitas vezes a gente ouve, vamos dizer, não é o meu caso, tá, gente? Que eu não tenho dom nenhum para cantar. Mas a pessoa percebe em si aquele dom e acha que é aquilo exatamente que tem que ser o serviço. Mas se a gente for, que ela tem que prestar a Deus. Mas se a gente for pegar o que o pastor estava falando, né, da vida diária, né, do cotidiano e do que a missionária foi falando do serviço, da vida e serviço, né, que a gente está no dia a dia, necessariamente não vai ser aquilo que eu vou estar fazendo para Deus, né, não é aquilo que eu estou indo lá fazer na igreja, mas sim o que no dia a dia eu estou fazendo pelas pessoas, sejam que estão próximas diretamente de mim, ou às vezes a gente, como a missionária sempre fala, né, que a gente é uma carta lida. Então, às vezes tem pessoas que estão olhando a gente e nem sabe que estão olhando a gente, mas elas estão estão no mundão, mas elas estão olhando para ver o que é que está acontecendo ali, né? Deixa eu entender. Então, se o pastor puder explorar, o pastor e missionária também, essa questão da ansiedade, da gente estar fazendo atarefado muitas coisas, o que seria agradável ali, né? A Deus também. Vai continuar no verso 3 que você está falando, vai continuar, né? Porque não tem como você mudar algo na sua vida, no seu dia a dia, se você não tem uma mudança de mente, de mentalidade. Entendeu? Se você não mudar alguma coisa, ter mudança na sua... Por exemplo, você, no seu dia a dia, é a mesma coisa, então você não está renovando sua mente. E aquilo, aí nós vamos entrar sábado que vem, eu quero trabalhar sobre isso. E aquilo te traz tristeza, angústia, e você faz de qualquer jeito. Porque você não vê resultado. Mas aí que tá, você falou uma coisa aí que a Bíblia não fala. A Bíblia fala assim, que a gente fala assim, né? Nós não estamos mudando de mente, não é nós. Foi falado bem claro aqui, eu li para os irmãos. A gente se permitir, Deus, entrega, né? mudar a nossa mente. Por isso está falando de entrega aqui. Quando eu entrego, eu me permito. Eu Tem que haver uma entrega. exatamente, trabalhar e fazer segundo a vontade dele. Entendeu? Porque Jesus, que nem ela leu, se possível for, afasta de mim esse caso. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Foi para isso que eu vim. Sim. Eu não vim para outra coisa. Em outras palavras, trocando miúdo, ele falou assim: foi para isso que eu vim. Fui para morrer Você acabou de ler, Isaías. Porque ele veio para quê? Para ser entregue, para morrer no nosso lugar. Foi para isso que ele veio. Então, mas se você... Entendeu? Então, aqui está falando bem claro que não é nós que tem que mudar de mente, mas se permitir que o Espírito Santo transforme, né? Mas sobre isso... A gente não tem esse poder. Então, mas sobre isso, isso é o básico. Não tem como você fazer alguma coisa, nós, cristãos, fazer algo sem o Espírito Santo. Sim. Tem que ter a intervenção do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Só que assim, se você não mudar através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através aqui, ó, renovo. Essa é verdade. É através da palavra de Deus.
Foi o que o Sérgio leu lá em 1 Pedro. Exatamente. Sim. Para não ser ignorante. Entendeu? Conhecer, ser filhos obedientes através do quê? Da palavra. Da palavra. Então, nós começamos a falar da palavra, vem a renovação na nossa cabeça. Você viu que a missionária falou assim, que falta 3 minutos. A missionária falou assim, eu não estudei. Mas você viu que ela falou. Imagina se Sim, estudasse. ela tem conhecimento Mas da o que que é palavra. isso? Porque ela tem Então, conhecimento mas da o palavra. que é isso? O Espírito Santo fez ela Lembrar o que eu tinha lido. Sim. lembrar o que ela já tinha lido. É assim que acontece. Só que, através desse processo, se eu não mudo a minha mente, como Paulo diz aqui, as coisas não mudam. Sim. Não tem como mudar. Você fica na mesmíssima coisa, fazendo sacrifício, achando que você está fazendo para Deus, agradando a Deus, mas não está. Mas isso aí é É como assunto. diz a Bíblia, né? Às vezes a pessoa fica fazendo aquele sacrifício, mas de tolo. Então, é isso mesmo. É um sacrifício que não está agradando nada a Deus. Né? Mas ele acha que está. E Sim. nós vamos desenvolver esse assunto sábado que vem, que falta 2 minutos. Sérgio, Ora isso. ora a Deus, agradecendo a Deus Amém. por essa oportunidade. Amém. Pai de amor e de bondade, queremos, Obrigado, Senhor, te agradecer, Pai, por esses momentos, Senhor, de ensino da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha esclarecer no nosso homem interior, ó Pai, fazendo mudança radical em nossas vidas, ó Pai. Abençoe o pastor Hildo, abençoe, Senhor, ó meu Deus, os ouvintes que vão ouvir esta palavra, que elas possam entrar em cada vida, em cada coração, como um enxerto, ó Pai, fazendo limpeza, dando pureza, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. 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 Até sábado que vem. Em nome Deus de Jesus. abençoe. Foi uma Amém. aula abençoada, onde Amém. todos participam. Foi E eu muito vou bom. falar, a fonte está cheia aí, o vaso está cheio, hein? Glória a Oh, Deus. glória a Deus. Deus Aleluia. abençoe. Amém. Pela Deus paz. abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém.